Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Se você gosta dos nossos vídeos e ainda não está inscrito no canal, convidamos você a fazer parte da nossa família. Não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e comentar o que acha dos nossos conteúdos. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Dito isto, vamos ao vídeo. Nos últimos anos, minha tia começou a apresentar problemas de saúde aos 82 anos. Ela estava sob tratamento médico e minha prima Alice cuidava dela em casa. As duas eram muito ligadas. Em março de 2020, minha tia adoeceu gravemente e precisou ser internada. Alice não saiu de perto dela durante todo o tempo. Foi então que o médico chamou Alice e informou que sua mãe estava em estado avançado de metástase e que não teria muito tempo de vida. Alice não conseguia aceitar a ideia de perder a mãe daquela maneira, pois ela estava lúcida e determinada a se curar. Na noite em que minha tia foi internada, Alice trocou de turno com sua irmã, Sandra, para que pudesse descansar um pouco. Antes de sair, disse à mãe: "Mãe, vou para casa dormir um pouco. A Sandra ficará com a senhora e eu volto amanhã cedinho, tá?" Minha tia respondeu: "Vai, filha. Vai descansar. Amanhã a gente se vê. Vai com Deus." Alice foi para casa, mas no meio do caminho, seu celular tocou. Ninguém gosta de receber telefonemas às 2 da manhã. Era Sandra. "Alice, a mãe faleceu. Vem para o hospital." Alice não acreditava. Até hoje, não consegue explicar por que não aceitou a morte da mãe naquele momento, mesmo sabendo que era uma situação esperada. Desesperada, ela correu para o hospital. Ao chegar lá, foi direto para o quarto da mãe, e qual foi sua surpresa? Sua mãe estava deitada, e Sandra não estava no quarto. Alice viu que sua mãe apenas dormia e respirava normalmente. Ela pensou: "Meu Deus, que susto!" Saiu do quarto para falar com um médico ou enfermeira e descobrir onde estava sua irmã. Encontrou uma enfermeira e contou sobre o telefonema de Sandra, afirmando que sua mãe estava apenas dormindo. A enfermeira olhou com espanto e disse: "Olha, sua mãe faleceu esta madrugada e o corpo já desceu para o necrotério." Alice respondeu: "Mentira! Minha mãe está dormindo. Vocês querem matá-la antes da hora? Cadê minha irmã?" A enfermeira explicou que Sandra estava na recepção, cuidando dos papéis do óbito. Alice ficou desesperada, não entendendo nada, e correu de volta ao quarto. Qual não foi sua surpresa? O leito estava vazio, onde sua mãe estivera. Ela perguntou: "Cadê minha mãe?" E a enfermeira respondeu: "Ela foi levada para o necrotério." Alice insistiu: "Eu quero vê-la agora." Permitiram que ela descesse até o necrotério, pois estava bastante perturbada com a situação. Ao entrar na sala do necrotério, ela viu alguns corpos em cima da mesa e sua mãe estava em uma dessas mesas. Assim que Alice entrou, a minha tia se sentou naquela mesa de mármore, abriu os braços e exclamou: "Ah, que bom, filha, que você veio." Ela abraçou Alice com força e disse: "Fique tranquila, estou me sentindo ótima. Acho que vão me dar alta hoje." Alice, assustada, respondeu: "Vou processar esse hospital. Como eles mandaram a senhora para cá?" E continuou: "Vou atrás da Sandra e vamos tirar a senhora daqui." Virou-se para sair,
mas olhou para trás para dizer à mãe que voltaria logo. Qual a surpresa! Ao se virar, viu sua mãe deitada e coberta com um lençol até o rosto. Alice aproximou-se, descobriu o rosto da mãe e disse: "Não faça isso, mãe, senão vão colocar a senhora na geladeira." Mas sua mãe não respondia, pois realmente estava morta. Alice desmaiou ali mesmo. Quando voltou a si, estava com sua irmã ao lado, e a confirmação era clara. Sua tia realmente havia falecido durante a madrugada. Achei essa história muito intrigante, mas de fato aconteceu, e ela permitiu que eu a relatasse ao canal. Até hoje, Alice não compreende o que ocorreu. Espero que tenham gostado da história. Deixem seus likes e um beijo para todos. Obrigada. Será que o impacto psicológico, psíquico e mental foi tão intenso que o cérebro de Alice a enganou com alucinações em relação à mãe? Primeiramente, ela chegou e viu a mãe deitada na cama, de forma muito clara, mas, na verdade, não havia ninguém na cama. Depois, foi ao necrotério e interagiu com sua mãe, como se ela estivesse viva. Isso sugere uma negação profunda, onde ela dizia: "Não, minha mãe não está morta." Ela visualizava a mãe tanto no quarto quanto no necrotério, dizendo: "Está vendo? Eu estou falando que ela está viva." Acredito que o cérebro entrou em negação e, inclusive, teve alucinações de sua mãe viva. É possível isso? Acredito que sim, por causa do trauma, do impacto emocional e da dificuldade de lidar com a perda. Talvez tenha sido uma maneira de lidar com a realidade até que ela pudesse realmente aceitar que sua mãe havia falecido. Boa noite, pessoal. Hoje eu trago um relato bem interessante que aconteceu em um necrotério há alguns anos. Preparem-se, porque essa história mexeu com a cabeça de muita gente, inclusive a do protagonista. Vamos ao relato. Essa história se passou no necrotério do IML de Goiânia, há cerca de 15 anos. Na época, o patrão da minha mãe, o médico legista que vivenciou tudo isso, trabalhava por lá. Hoje, ele tem 65 anos e é um cardiologista muito respeitado, mas na época, com seus 40 e poucos, ele era um cético convicto. O que aconteceu naquela noite foi tão marcante que ele acabou mergulhando no espiritismo, pois descobriu que tinha uma certa mediunidade. Ele passou 18 anos no IML, subindo de cargo até chegar à diretoria, e colecionou muitas histórias. Hoje, vou contar uma das mais impressionantes. Era uma sexta-feira à noite, e ele lembra bem desse detalhe porque odiava fazer plantão nesse dia. Ele preferia estar jogando truco com os amigos. Naquela noite específica, o número de corpos para necropsiar era pequeno, e ele decidiu adiantar o serviço para liberar logo os cadáveres para as funerárias. Por volta das 2 da manhã, ele estava sozinho no necrotério, apenas com o segurança da portaria e uma recepcionista, que ficava bem longe dali, em outra parte do prédio. O necrotério ficava afastado, no fundo do prédio, separado por corredores e um pequeno quintal. Enquanto ele trabalhava no corpo de um jovem, ouviu umas batidas leves na porta. Não deu muita importância. Achou que poderia ser o vento ou alguém da funerária querendo apressá-lo. Ele ignorou, mas logo as batidas ficaram mais fortes. Irritado, pensou que algum funcionário estava tentando apressá-lo, mas preferiu não dar atenção e continuar o trabalho. De repente, as batidas se intensificaram, tornando-se violentas, como se alguém estivesse tentando arrombar a porta. Preocupado, ele tentou ligar para a recepção, mas o telefone estava ocupado. Com a possibilidade de ser um invasor ou algum assaltante, ele pegou a ferramenta que usava no procedimento, uma grande tesoura usada para quebrar costelas, e foi em direção à porta, pronto para se defender. Ao abrir a porta, o que ele viu o deixou paralisado. Diante dele estava um homem com cerca de 1,70 m de altura,
cabelos negros e lisos, despenteados e olhos escuros. O homem vestia roupas casuais e limpas, mas sua presença era estranhamente perturbadora. O médico, ainda sem cogitar algo sobrenatural, achou que poderia ser um parente de um dos corpos, o que era terminantemente proibido naquela área. Com raiva, ele ordenou: "O que você está fazendo aqui? Saia imediatamente, isso aqui é área restrita." O homem, no entanto, permaneceu em silêncio, apenas o encarando. Sem paciência, o médico ameaçou: "Estou falando com você. Sai daqui agora ou vou chamar o segurança." Foi então que ele percebeu algo estranho. O ambiente estava incrivelmente frio. Frio demais, considerando que a câmara fria estava fechada e não havia nenhum tipo de ar-condicionado no necrotério. Nesse instante, o médico começou a sentir o pavor tomar conta dele. O homem, sem nunca desviar o olhar, começou a se afastar, saindo lentamente pela porta sem nunca virar de costas. O legista, perplexo, fechou a porta e correu atrás dele. Mas ao abrir a porta novamente, não havia mais ninguém. O corredor estava vazio. Não havia como aquele homem ter desaparecido tão rápido. Apavorado, ele correu para ligar para o segurança, que chegou rapidamente. O médico explicou o que tinha acontecido, mas o segurança garantiu que ninguém havia passado pela portaria e que era impossível alguém ter entrado sem ser notado. Aflito e sem saber o que fazer, o médico ligou para sua irmã, que era médium. Ela ouviu o relato e lhe disse que muito provavelmente ele tinha visto o espírito de uma pessoa que ainda não sabia que estava morta. A irmã também explicou que ele possuía uma mediunidade latente e deveria começar a trabalhar isso. Ela sugeriu que ele fizesse uma prece pelo espírito e convidou o irmão a frequentar o centro espírita para aprender mais sobre sua capacidade de ver esses seres. Mesmo sem entender muito de orações, ele fez o que a irmã sugeriu. Rezou pelo espírito, pedindo que ele encontrasse paz e seguisse seu caminho. Depois disso, conseguiu terminar seu trabalho naquela noite. Esse evento foi o ponto de virada na vida dele. Desde então, ele segue o espiritismo kardecista e nunca mais duvidou da existência desses fenômenos. Esse foi um dos episódios mais impactantes de sua carreira. Ele pode até ser cético em muitas coisas, mas o que viveu naquela noite nunca será esquecido. Espero que tenham gostado do relato. Esse relato não é meu, mas de uma amiga que me autorizou a compartilhá-lo. Tudo aconteceu em 2016. Hoje, ela tem 22 anos, mas naquela época tinha apenas 17, quando começou a fazer um curso para auxiliar de necropsia. Aos 18, ela iniciou um estágio em uma clínica de tanatopraxia, onde se preparavam corpos para os velórios. Isso aconteceu em Anápolis, Goiás, onde ela mora. Durante 8 meses trabalhando lá, tudo parecia normal, até que em um plantão, algo inexplicável aconteceu. Naquele dia, ela havia terminado seu plantão e estava pronta para ir embora, quando recebeu uma mensagem avisando que precisaria cobrir o turno de um colega que havia tido um imprevisto. Já estava exausta, quase sem dormir nos últimos 2 dias, mas, como de costume, aceitou o turno extra. Dormir pouco já era parte de sua rotina. Ela vivia de cochilos. Sabendo que teria que aguentar mais algumas horas, se deitou no sofá da clínica para tentar descansar. Foi aí que, por volta de 00:45, recebeu uma ligação de uma funerária informando que um corpo seria entregue. Ela se levantou, lavou o rosto, tomou um café forte e se preparou para o que viria. A funerária chegou por volta das 3 da manhã. O corpo foi colocado na maca e o motorista se despediu. Sozinha, ela começou o trabalho. Primeiro, fechou os olhos do falecido, que estavam abertos, e depois
fez a sutura na boca. Seguiu com o corte necessário na coxa para aplicar o fluido de conservação. Tudo estava indo bem, e ela já estava nos passos finais, restando apenas a maquiagem. Foi então que, ao se virar para pegar os produtos de maquiagem, algo aterrorizante aconteceu. O corpo, que antes estava imóvel, agora tinha a cabeça inclinada em sua direção, os olhos completamente abertos e arregalados, fixos nela. O terror tomou conta dela. Os produtos caíram de suas mãos e ela não pensou duas vezes. Saiu correndo da sala, com o coração acelerado, lágrimas escorrendo pelo rosto e um desespero que nunca havia sentido antes. Lá fora ela chorou por minutos intermináveis, incapaz de voltar para dentro da clínica. Tudo o que queria era que o motorista da funerária voltasse logo para buscar o corpo. Ele chegou por volta das 4h15 da manhã e, ao vê-la pálida e trêmula, imediatamente perguntou o que tinha acontecido. Com a voz embargada, ela contou a ele o que havia visto, mas o motorista riu incrédulo e sugeriu que ela estava apenas imaginando coisas. Ainda em choque, ela insistiu que ele fosse até a sala sozinho e verificasse a posição do corpo. Relutante, o motorista entrou e, minutos depois, saiu dizendo que o corpo estava exatamente como ela o havia deixado, com os olhos fechados e tudo em ordem. Mesmo sem querer, ela foi convencida a entrar na sala novamente, e lá estava o corpo, imóvel, com os olhos fechados, como se nada tivesse acontecido. Com medo e confusa, ela assistiu o motorista levar o corpo para o velório. Assim que o dia amanheceu, o dono da clínica chegou e ela pediu para ser liberada, alegando motivos pessoais. Sem entender muito, ele aceitou o pedido, e aquele foi o último dia dela naquela clínica. Depois desse incidente, ela decidiu mudar completamente de área. Hoje, ela está em outra profissão, mas sempre que conta essa história, muitos não acreditam. Alguns acham que é coisa de quem trabalha com corpos, que sempre inventa histórias macabras. Outros dizem que a privação de sono pode ter causado uma alucinação. Mas ela insiste, com absoluta certeza, que aquilo foi real e que jamais esquecerá o que viu naquela madrugada. Vou compartilhar um relato impressionante que aconteceu com meu pai em um período de sua vida. Ele trabalhava em uma empresa localizada em uma região movimentada da cidade. Para chegar até lá, ele precisava pegar um ônibus até o terminal e, em seguida, outro ônibus que o levasse até o trabalho. Esse trajeto era parte da sua rotina diária, e foi nesse caminho que ele conheceu um jovem que sempre pedia moedas no terminal. Meu pai costumava observar o rapaz, que apesar de aparentar ser uma boa pessoa, vivia embriagado e frequentemente se envolvia em brigas por questões insignificantes com outros mendigos que também frequentavam o local. O jovem tinha um jeito carismático, mas suas escolhas o mantinham preso a uma vida cheia de dificuldades. Meu pai, em algumas ocasiões, até lhe deu algumas moedas, sentindo uma mistura de pena e solidariedade por ele. Certa noite, após um longo dia de trabalho, meu pai estava especialmente cansado. Como de costume, ele estava se dirigindo ao terminal para pegar o ônibus que o levaria para casa. Havia um detalhe importante. Ele sempre encontrava o rapaz no terminal, no mesmo horário, e trocavam algumas palavras. No entanto, naquela noite, ele estava tão exausto que tudo o que queria era chegar em casa e descansar. Ele subiu no ônibus em direção ao terminal e, em questão de minutos, caiu em um sono profundo. A viagem normalmente não durava muito tempo, mas, para sua surpresa, quando acordou,
percebeu que o ônibus estava passando pelo mesmo ponto onde ele havia embarcado. O que era ainda mais estranho é que já haviam se passado 40 minutos desde que ele entrou no ônibus. Confuso, meu pai olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Seria possível que o ônibus tivesse dado uma volta completa? Ele não sabia, mas uma sensação de inquietação começou a se formar em seu interior. Ao invés de continuar a viagem, decidiu descer do ônibus e pegar outro para o terminal. Ao chegar ao terminal, o cenário era diferente. Uma presença policial forte tomou conta do local. Meu pai sentiu um frio na barriga ao notar que algo estava errado. Ele se aproximou de um grupo de pessoas que conversavam em voz baixa, e o que ouviu foi de cortar o coração. O rapaz que ele costumava encontrar ali havia sido assassinado a tiros. Ouvindo a hora em que o crime aconteceu, ele percebeu que era exatamente o horário em que normalmente estaria conversando com o jovem. A polícia estava no local investigando e várias pessoas estavam em estado de choque. Meu pai não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele contou que Deus, de alguma forma, o fez dormir naquele ônibus, poupando-o de um destino trágico. Ele pensou: e se estivesse lá? Poderia muito bem ter sido uma vítima, atingido por balas sem qualquer razão. A cena do crime estava envolta em um clima de mistério e tristeza, e meu pai ficou pensando sobre a fragilidade da vida. Aquela noite marcou meu pai para sempre. Ele voltou para casa em silêncio, refletindo sobre a vida e as escolhas que fazemos. O encontro habitual com o rapaz, que parecia inofensivo, agora se tornava uma lembrança angustiante. Essa experiência lhe ensinou a valorizar cada momento, a importância de estar presente e a fragilidade da existência humana. Ao contar essa história, ele sempre enfatizava que foi uma intervenção divina que o afastou daquela tragédia. Essa narrativa não é apenas uma lembrança, mas um lembrete de que a vida pode mudar em um instante. Cada dia, cada interação que temos pode ser a última, e nunca sabemos o que o futuro reserva. A morte do jovem no terminal deixou uma marca não apenas em meu pai, mas em todos que conheceram a história dele. Assim, essa experiência se transformou em uma lição sobre compaixão e a importância de cuidar de nós mesmos e dos outros. É um relato que nos faz refletir sobre as incertezas da vida e a importância de valorizar cada dia.